rindo assim. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de todo mundo aqui nesse finalzinho de tarde. Espero que todos estejam bem, com saúde. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é a tendência de remuneração para esse ano. Sabemos aí os grandes desafios que muitas empresas estão passando e vão passar, e aí contamos aqui com um time de especialistas que atuam na área de remuneração por bastante tempo. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Carol, sou psicóloga, atuo na área de RH há 20 anos, e pelo menos há 10 anos, especificamente aí na área de cargos e salários, mas com frentes em várias atuações, e hoje eu sou a Head de Serviços e Vendas do Enlist. Vou passar a palavra para a Flávia, para ela apresentar a sua equipe da Velha RH. Legal, obrigada, Carol. Pessoal, olá, todo mundo que está aí com a gente. Eu sou a Flávia Curti, da Veli, eu sou jornalista e administradora de formação, mas RH de vida, há mais de 25 anos, atuando em gestão de RH, e sou sócia da Veli, juntamente com o Veller, que está aqui com a gente, e a gente está aí há 18 anos no mercado, atuando com projetos de gestão, né, focados em gestão de pessoas. Remuneração é um dos nossos vieses aí, né? Como eu falei, o Werner está aí com a gente, né, Werner? Dá um oizinho aí para o pessoal. O Werner é o nosso head de projetos. E a Paty, que está aqui com a gente, a Paty atua conosco há 15 anos, né, Paty? A Paty é especialista em projetos também, especialista em remuneração. É a psicóloga que virou remuneração. É isso aí, sou parceira da Carol, né, Carol? De formação aí, mas escolhendo um rumo diferente para a profissão, né? Isso. Boa noite, pessoal. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. O Enlist e a Veli, né, nós somos parceiros aí há bastante tempo, somos muito complementares, então esse é o objetivo de unirmos as nossas forças, né, os nossos conhecimentos e trazer um pouco aí para vocês desses insights do que estamos percebendo aí na área de remuneração, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho, né, do ponto principal que é super legal, que são as nossas super famosas pesquisas salariais aí do ano. A Ali vai compartilhar aqui alguns slides bem rapidinho para explicar um pouquinho quem nós somos. Então, pode passar, Ali, por favor. O Enlist nasceu aqui em 2018 em Floripa, né? E hoje nosso objetivo principal é automatizar tanto os processos de recrutamento e seleção pela nossa plataforma, um processo super humanizado, e também na área de remuneração, tá? Esse é um pouquinho do nosso objetivo. Dentro das nossas frentes de plataforma de produtos, né, como eu comentei, o Enlist, recrutamento e seleção, Sim Salarial, na pesquisa salarial, nós temos aí uma área de especialistas em serviços, e hoje a nossa principal frente é atração e retenção, né, utilizando o recrutamento e seleção, fazendo várias atividades, apoiando as empresas que precisam desse processo de ajuda para escolher os candidatos mais alinhados com o apoio da nossa plataforma, tá? E também temos a nossa área de remuneração, né? Pela pesquisa salarial, pela Sim Salarial, que traz dados confiáveis de mercado, a área de cargos e salários, de remuneração variável, cresce cada vez mais. Então, esse é um dos nossos serviços, um dos nossos pilares que atuamos aí para os nossos clientes. Falando um pouquinho, então, Sim Salarial, né, uma plataforma que desde 2014 busca dados estratégicos da área de gestão de pessoas por meio da nossa pesquisa salarial, apoiando o RH numa tomada de decisão estratégica em relação à atração, retenção de talentos, mas principalmente quais as estratégias de remuneração do mercado e definir quais são as melhores práticas para a sua empresa. Então, esse é um pouquinho sobre a Sim Salarial. Hoje a nossa ferramenta, ela tem dados de já aumentamos o número de mais de 200 mil salários, temos mais de 800 empresas participantes, atendemos 100 cidades, estados, temos vários cargos pesquisados, e o importante ressaltar é que toda a nossa todos os nossos dados são da folha de pagamento, ou seja, são dados extremamente confiáveis que o próprio RH faz esse input de informações. Aqui é só um gráfico aí do nosso sistema, para quem não conhece. E aí vamos falar sobre as nossas pesquisas salariais. Então, como eu comentei, desde 2014,
as pesquisas salariais fazem parte, né, do nosso mundo, porque o objetivo é fornecer dados para que as empresas atuem na área de RH de uma forma mais estratégica. E aí, no primeiro semestre, pode passar, Ali, por favor, nós temos uma pesquisa salarial do varejo, tá? Já está rodando, já temos várias inscrições. Pesquisamos as seguintes verticais: beleza, esporte, farmácia, eletrodomésticos. Então, está em aberta, caso alguém tenha interesse em participar, que seja do varejo. Temos a pesquisa de cooperativas, e aí a nossa dobradinha aí junto com a Veli, né, pesquisando algumas verticais como agro, saúde, crédito e bens de consumo. Então, é uma pesquisa super legal para quem, né, atua aí na área de cooperativa, e também as nossas inscrições estão abertas. A nossa famosa, né, pesquisa salarial de TI, né, o ano passado contamos com 212 empresas participantes, e esse ano acredito que muito mais empresas vão participar, para justamente entender a evolução aí do mercado. A pesquisa salarial é o 8º ano da pesquisa, então todos os anos as empresas participam para atualizar as suas estratégias de remuneração, e assim é o que nós vamos fazer com todas as verticais. Então hoje nós temos essas 3 verticais em aberto. E no segundo semestre nós vamos continuar o segundo ano com a pesquisa salarial exclusiva de supermercados, vamos fazer de indústria, vamos fazer da área da saúde e também de prefeituras. Então, se você aí está como RH em alguma dessas empresas e tem interesse em participar de uma das nossas pesquisas, que são confiáveis, com dados precisos e estatísticos, nossa equipe vai colocar depois o link para vocês, para se inscrever e fazer interesse, e nós mandamos o material para todo mundo, tá? Aqui é só para falar um pouquinho, quem não conhece o sistema da Sim Salarial, mas a gente pesquisa toda a parte de dados das empresas, remuneração fixa, variável, benefícios, políticas de RH, estrutura e o principal, né? Nós temos muitos filtros de análise que vão ajudar principalmente nesse momento aí que as empresas, né, que nós vamos falar hoje sobre o trabalho remoto, analisar dados, né? A Eveli está em Blumenau, nós estamos em Floripa, quais são as diferenças salariais, vamos adotar estratégias diferenciadas ou a mesma para todo mundo, por exemplo. Então, nós temos vários filtros que vão ajudar vocês a tomar uma decisão. Cidade, estado, porte de empresa, área de atuação, nível, forma de contratação. Então, cada empresa tem a sua estratégia, nós compilamos todos os dados e depois vocês analisam como for melhor para cada um. Né? Benefícios, já falei um pouquinho, e também indicadores de RH. E aqui são alguns dos nossos clientes que participam aí de nossas pesquisas. Tá, gente? Então, esse é um pouquinho para falar um pouquinho sobre Sim Salarial e Enlist, e que conheçam sobre os nossos produtos. Bom, então vamos lá bater nosso papo falando sobre estratégias, tendências de remuneração e o que estamos percebendo no mercado. E aí, essa semana, como a gente conversa muito, né, com a Veli, trocando muito sobre dores e cases, e também, né, o que o mercado está aí pensando, né, os segmentos, as áreas de atuação, a gente entendeu, poxa, Carol, o que é estratégia de remuneração, né? Trazendo o conceito básico, remuneração estratégica, fixa, benefícios e variável, toda essa composição. Percebemos o quanto com essa pandemia tudo isso começou a mudar, e a área de remuneração, ela não era olhada com carinho como uma prioridade, ela era uma dor. Meu Deus, estou perdendo, não consigo contratar, as pessoas estão chorando por causa de salários, e o que a gente faz? Mas agora, com a pandemia, fez todo mundo repensar nas suas estratégias de remuneração, né? A mão de obra, a gente sabe que para alguns setores está cada vez mais difícil, né? E aí todo mundo teve que repensar. Mas é importante a gente separar um pouquinho que são duas coisas diferentes quando eu penso na estratégia de remuneração para a atração de candidatos e quando eu penso para a retenção dos meus colaboradores, né? São situações diferentes. Às vezes, escutamos, né, de alguns clientes, né, Flávia, que a nossa dor principal é eu não consigo atrair ninguém, mas também escutamos que estou perdendo colaboradores todos os dias, né? Então, esse ano é um ano que eu acredito que o RH tem que olhar todas essas informações, toda essa composição, como que estão os benefícios, variável, comissionamento, bônus, para entender como que tudo isso está sendo
avaliado, né, feito no dia a dia para definir uma melhor estratégia. Então, Flávia, conta um pouquinho, como que vocês percebem essa área de atração, né, essa estratégia de remuneração para atração dos candidatos? Legal, Carol. Eu queria até dar um passinho para trás, se você me permite, e dizer o seguinte: a gente, como consultoria, né, a gente roda muitas empresas, a gente tem aí, ao longo da história da empresa, mais de 300 empresas atendidas em segmentos diferentes, e as empresas têm níveis de maturidade na gestão de pessoas diferentes, né? Então, a gente percebe que talvez um mindset, né, a ser trabalhado, e a gente percebe em empresas ainda de um nível menos maduro em gestão de pessoas essa premissa de que remuneração é um processo e de que a vida do colaborador dentro de uma empresa ou dessa empresa, dessa organização, é um compilado de processos. Então, existe o processo de T&D, existe o processo de recrutamento, o processo de remuneração, que preferencialmente fique lá com a administração de pessoal, porque daí é a galera da planilha, e como se tudo isso fosse uma série de fragmentos, né? Enquanto a gente percebe que já muitas empresas, aí não é nenhuma tendência, já é uma realidade, a gente falar de experiência, né? E não de uma série de fragmentos de processo, mas de uma jornada do colaborador, né? Mas ainda assim, muitas dessas empresas que já tratam essa experiência, olhando para a jornada e alinhavando, né, e fazendo com que os processos conversem, ainda assim, muitas vezes, essa jornada começa na mente da empresa no processo seletivo. E aí a gente vê um terceiro nível de empresas, né, ou um terceiro nível de maturidade, onde já se percebe, e aí sim é uma tendência para todos, né, de que a jornada desse colaborador começa muito antes do processo seletivo, né? Então, eu estou falando isso para a gente conectar esse assunto com remuneração. Quando a gente pensa remuneração, a gente, na verdade, está falando de proposta de valor, né? E quando a gente fala de percepção de proposta de valor, ela começa muito antes do recrutamento. Ela tem que começar antes para que aquela pessoa sinta vontade de ir lá se candidatar a uma vaga que você tem aberto, né? Então, o que a gente percebe é que ao longo da pandemia, se é que a gente pode dizer que houve um lado bom, né? Diante de tudo aquilo de ruim que aconteceu e está acontecendo, mas o lado bom foi a reflexão, né, Carol, em todos os aspectos e para a gestão de pessoas também, né? E a gente percebe que a proposta de valor tem sido trabalhada de uma forma diferente, porque a percepção de valor, eu até vou pedir para a Patrícia falar um pouquinho sobre isso, nos parece que a percepção de valor mudou. É isso, Paty, que você também tem observado? A gente enxerga hoje uma realidade bem diferente, né? Bem diferente. Muito impulsionada pela pandemia, no sentido de que, assim, salário... a gente já vinha conversando sobre isso, né? De que, assim, salário não é a coisa mais importante, salário não é o que faz a pessoa vir ou ficar necessariamente, mas isso foi muito estimulado pela pandemia, né? De que salário passou a ser segundo plano. As pessoas estão no momento em que elas valorizam tantas outras coisas, né? Onde coisas que antes talvez a gente nem desse bola, né? Que são fundamentais, mas a gente nem desse bola, agora nesse momento estão em alta, né? Então, quando a gente fala em saúde, em qualidade de vida, né? Em convivência familiar, né? E até mesmo em estar vivo, né? Coisas que antes a gente não debatia, né? Era algo natural. Hoje isso passou a ser muito mais relevante, né? Então, não que o salário não seja importante, obviamente ele é importante, mas ele passou a ser mais uma questão na composição desse olhar como um todo, né? Composição total, isso aí. E quando a gente pensa, né, no que as pessoas enxergam e valorizam, além do salário, as próprias condições de trabalho, né? Então, a pessoa, mesmo no momento de atração, ela está avaliando isso também, ela está buscando informações sobre isso. Como é que são as condições de trabalho dessa empresa, né? Qual que foi o movimento dessa empresa numa situação de pandemia? Teve apoio para os seus colaboradores em questões emocionais ou não teve? Né? É uma empresa que buscou atualização de tecnologia
ou não buscou? Como é que vai se dar essa condição de trabalho agora? Cada vez mais a gente precisa da tecnologia, né? Então, esse olhar todo, os candidatos e os profissionais vêm fazendo antes mesmo de ir para uma entrevista. Então, né, há um tempo atrás, quando a gente fazia um processo seletivo, a primeira pergunta era, tá, e qual que é o valor do salário dessa vaga? E hoje não é mais assim, né? Hoje as pessoas perguntam muitas outras coisas antes de chegar no valor do salário e estão trocando, né, de local de trabalho para receber menos. Se tem outras condições, se tem outras questões que estão sendo valorizadas e que a empresa em que a pessoa está, de repente, não valoriza, né? Então, esse olhar está muito diferente. A gente volta, né, para aquelas nossas necessidades, né, as necessidades de Maslow, né, e o que cada um precisa. E, claro, é muito, não digo que é fácil, que é difícil, né, mas pense, quando todo mundo está no mesmo ambiente de trabalho, a empresa se preocupa com aquele ambiente de trabalho, em dar um espaço para fazer uma alimentação, espaço de convivência, espaço para reuniões, a tecnologia, a internet, toda aquela estrutura. A partir do momento que cada um foi para sua casa, né, que no seu ambiente de trabalho, as necessidades das pessoas mudaram, as necessidades de muitas coisas mudaram, e as prioridades também das pessoas, assim como os seus valores, né, como que eu vou trabalhar nessa empresa que não está me valorizando nesse momento que eu preciso, sendo que outras têm. Então isso acaba ajudando muito nessa atração, e é onde eu falo, né, o RH tem que voltar e dar um passo atrás para entender toda essa dinâmica de funcionamento da empresa. Não é só saber se as pessoas estão felizes, mas estão felizes com as condições ou o que falta para ela nesse momento, né? O que poderia ser feito para ajudar, porque a gente sabe, não é fácil todo dia reunião online, a falta, né, da convivência com as pessoas, a falta de tomar um café e bater um papo. Então, tudo isso hoje impacta. E aí é onde eu tenho que olhar para definir para onde a empresa quer chegar, né? Então, onde a gente fala muito da estratégia da empresa, onde a empresa quer chegar e o que eu vou elaborar de estratégia de remuneração para ajudar a empresa e para ajudar os colaboradores a reter essas pessoas também, né? A gente tem que sempre olhar o que a empresa quer, quais são os objetivos, eu quero crescer, eu não quero crescer, eu estou reduzindo custos, infelizmente a pandemia não foi boa para a gente, o que nós vamos fazer e como que o RH vai se posicionar, né? Então, é um movimento muito grande, assim, que fez todo mundo sair um pouquinho da cadeira, da zona de conforto, ter outros olhares e montar essas suas estratégias, né? E a gente tem aqui uma pergunta que eu acho que vem bem ao encontro do que a gente está falando, é uma pergunta da Elisa Carolina, como fazer uma boa remuneração em uma empresa de pequeno porte, né? E, Elisa, eu acho que isso tem a ver com o que nós estamos falando, e acho que é uma grande oportunidade para as empresas de pequeno porte, porque a gente está justamente dizendo que o pacote agora vale mais, né? A proposta de valor, ela é mais percebida, o mercado está mais sensível à proposta do que ao número, né? Então, a empresa de pequeno porte, ela tem sempre mais dificuldade de competir no número, né? Uhum. E agora a gente está dizendo que a condição, a coerência, inclusive, com o seu discurso, com o seu propósito, né? O seu valor como marca empregadora, né? Trabalhe a marca empregadora, né? É uma oportunidade de você trazer um pacote percebido, atrativo, né, para o seu público. E acho que tudo começa com a definição de quem é o seu público, né? Quem é que vem trabalhar na sua empresa? Em que região você está situado? E que público é esse? Como é que ele se comporta? Ele é formado em alguma coisa? Ele tem instrução? Ele é jovem? É mais feminino? Mais masculino? Onde é que ele está? E o que é valor para esse público, né? Também não existe um pacote pronto. Todo mundo quer home office. Não, tem muita gente que não quer home office. Então, assim, que público é esse, né? Quais são as características e comportamentos? E o que é valor? E aí pensar dentro da estratégia da sua empresa o que cabe, né, oferecer, né? É meio que a gente sempre fez isso no marketing, a gente sempre fez isso pensando no nosso comercial e no nosso cliente, né? Então chegou a hora da gente efetivamente tratar o público, o mercado, o colaborador como cliente também, né? E aí vem um desafio, eu estava justamente conversando com o Werner hoje pela manhã, o desafio, né, Werner, que
traz uma necessidade de um posicionamento diferente para o RH, né? De o RH pensar mais mercado, pensar mais marketing, né, Vé? Sim, sim. Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, Patrícia, Flávia, Carol, muito obrigado pelo convite. Sim, eu penso o seguinte, hoje, mais do que nunca, a palavra-chave é parceria. O que Enlist e Veli estão fazendo aqui, na realidade, é um grande exercício de parceria. Talvez muitos nos enxerguem como grandes concorrentes no mercado aí para fora, mas nós não nos vemos desta maneira. Nós nos vemos, antes de tudo, como grandes parceiros. E isso eu quero dizer o seguinte, essa é uma percepção de mercado. As empresas, a partir do Covid, perceberam que para se manterem no mercado e para se desenvolverem e crescerem, é fundamental a parceirização. A parceirização no seu mercado de atuação e a parceirização com o mercado de trabalho. E aí eu quero dizer o seguinte, isso pensando da porta para fora, mas também da porta para dentro. E aí, considerando a marca empregadora, né, como a Flávia também já pontuou, a necessidade de um olhar estratégico para a remuneração, eu chamo a atenção de uma pesquisa feita por uma consultoria americana, a PayScale, que diz o seguinte, que aproximadamente 80% das empresas, no universo de mais de 5 mil empresas pesquisadas, tá? E um resultado trazido agora no início de 2021, entenderam que muito mais do que se sustentar por meio de corte puro e simples de despesas de pessoal, vale muito mais, tem um peso estratégico muito maior perceber como está a justiça nas suas práticas de remuneração, a justiça na sua política de remuneração e a justiça como um todo, né? Considerando o ponto de partida, aonde estão os eventuais desequilíbrios, onde estão os eventuais tratamentos privilegiados dentro do sistema de remuneração, quem no aspecto macro da instituição está sendo privilegiado em detrimento de outro. Porque hoje, muito mais importante do que qualquer política de remuneração, essas empresas identificaram que o senso de justiça, né, equidade, parceria entre empregador e seu corpo funcional é que vai sustentá-la no mercado e é que vai gerar valor tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. E aí, ainda aproveitando e dando, ainda complementando a pergunta da Elisa, se eu não me engano, eu diria que como montar? Bom, primeiro, evidentemente, que é respeitando sempre o orçamento disponibilizado. O orçamento empresarial é um norteador. Agora, o segundo norteador muito importante nesse senso de parceria com o seu corpo funcional é ouvindo o seu corpo funcional. E veja, há uma grande vantagem nesse aspecto nas pequenas empresas. A pequena empresa, o CEO, o dono, o diretor, consegue ouvir cada um dos integrantes do corpo funcional, consegue identificar o que é efetivamente valor, o que efetivamente vai gerar esse senso de justiça, de equidade. Então, penso que o ponto de partida é ouvir, saber identificar as necessidades. E aí, a partir dali, montar um planejamento estratégico de remuneração alinhado à disponibilidade orçamentária, e isso é muito possível.
Complementando o que o Werner falou e também até a resposta da Elisa, entrando um pouco na Bruna, eu acho que, como Elisa, que também você pode se posicionar, com base em dados, né? Está crescendo cada vez mais a busca por dados confiáveis. O que são dados confiáveis? São dados que você sabe a origem para poder fazer essa análise que o Werner comentou, sobre quem é a minha empresa, quem é o meu público, porque, como a Flávia falou, qual é o meu público interno, mas também qual é o meu público externo, qual é o meu mercado externo. Não adianta uma empresa de 20 funcionários querer comparar salários, benefícios com uma empresa de 2.000, 3.000 funcionários, né? Até, às vezes, empresas que estão, a gente fala aqui de tecnologia, empresas que estão em estágio de investimento diferente, empresas que andam sozinhas, e empresas que receberam aporte investidor e que vão conseguir crescer mais rápido e oferecer benefícios, enfim, ou salários diferenciados. Então, tem que entender com quem que eu estou me comparando. Eu estou me comparando com empresas de Florianópolis, estou me comparando com o setor de tecnologia, estou me comparando com empresas de grande porte ou empresas de pequeno porte. Como que eu quero comparar, né? A pesquisa salarial, ela tem uma metodologia e não é à toa, né? Saber qual que é a minha abrangência, para quem que eu estou perdendo ou atraindo pessoas, e com base nessa definição, eu vou buscar dados confiáveis, você vai montar uma análise, um estudo, para mostrar como que a sua empresa está em relação ao mercado, mostrar por que vocês estão perdendo colaboradores, seja porque o salário está baixo ou porque o mercado tem XYZ de benefícios e vocês não têm, né? Então, com base nisso é que você vai ter segurança e informação nos dados para apresentar para o CEO da empresa e dizer, esse é o nosso cenário. E aí montar uma estratégia, porque qual que é o custo, né? A gente brincou, né? Eu e a Paty somos psicólogas, mas que adoramos esses cálculos de remuneração, porque qual que é o custo de entrar uma pessoa, a gente treinar e 2, 3 meses ou 6 meses depois ela sair, né? Qual que é o custo para a empresa? E se eu entender esse custo todo e mostrar que se eu aumentar um vale-refeição ou der uma ajuda de custo para quem está home office, enfim, será que não é menor do que essa despesa que eu tenho, esse custo que eu tenho com essa rotatividade? A gente tem que começar a ter, a gente falou, né, do ROI, do retorno sobre investimento, a gente tem que começar a fazer cálculos na área de remuneração e de RH, para isso comprovar com base em dados, né, como a empresa está, e mostrar para esse CEO qual que é o orçamento dele, aonde ele quer chegar, né, porque a gente faz muito bem, até trazendo um outro assunto, e já te passo, Flávia, mas numa reunião hoje a gente falando sobre remuneração variável, e sempre cai, né? Meu Deus, todo mundo quer saber quanto que como que são as políticas de bônus, como que são as políticas de comissionamento, e eu ainda brinquei, o valor da implantação de uma empresa software SaaS é o valor de implantação de outra é outro, meu ticket médio é outro ticket médio é outro. Então, eu dizer que eu pago 2% e você paga 5%, no final pode ser a mesma. Então, percentual, na verdade, não é o mais importante, e sim ter toda essa estratégia. Qual que é o meu orçamento, qual que é o meu gatilho, o que eu quero distribuir, ou como que eu vou definir esses aumentos salariais, e aí traçar um plano, como o Werner falou, um plano estratégico para daí conseguir manter, né? Então, falando um pouquinho, e aí aproveitando, Bruna, os dados e remuneração hoje, assim, salarial, ela é focada 100% em folha de pagamento. Então, é a fonte mais confiável de dados, porque não são percepções de candidatos que dizem, ou percepções online que a gente não sabe números, informações, né? Todo mundo que participa sabe exatamente o pool. O meu pool de empresas é esse, segmento, porte, e consegue definir uma estratégia confiável, gente, não esqueçam disso, é a confiança que vai dar valor para uma decisão aí do RH, né, Flávia? Eu queria só, Flávia, complementar uma colocação da Carol e fazer um link com o que o Werner trouxe, né? A gente falou bastante de benefícios, né, da composição dessa remuneração, de não só pensar salário, e o Werner trouxe a questão da justiça, né, apontada aí pela pesquisa, né? Interessante também, as pesquisas que a gente vem fazendo mostram que os benefícios flexíveis estão cada vez mais em alta, né? Um cardápio de benefícios
onde as pessoas possam escolher o que é aderente para elas, né? E que isso também traz esse senso de justiça. O senso de justiça não é necessariamente a gente fazer igual para todas as pessoas, porque as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, até em uma conversa com um cliente nosso, tempos atrás, o empresário colocou que, poxa, eu tenho hoje um auxílio maternidade, e é um benefício que se estende aí por vários anos, né? E ele tem um público jovem em uma determinada área e que as pessoas não têm filhos. E aí ele foi questionado nesse sentido da justiça, de que assim, poxa, talvez quem não acesse esse benefício te traz até um retorno maior de desempenho, né? Às vezes alguém que pode estar com um desempenho super bom e não tem filhos, então não acessa esse benefício, e de repente essa pessoa gostaria de ter outras coisas, né? Então se vem trabalhando no sentido de também atrelar benefícios à necessidade individual e mais à meritocracia, né? Então, por que não a gente pensar aí em pessoas com desempenho bacana possam escolher, sei lá, 3, 4 benefícios? Pessoas que a gente classifica com desempenho intermediário e escolhem 1 ou 2, né? Então, isso também vem se tornando uma tendência, né? No sentido da gente promover justiça com esse olhar e da gente ter essa questão aí de benefícios preenchendo esse leque de remuneração, né? E não só salário. Perfeito, Patrícia. Fiz um bait essa semana perguntando um pouquinho de valores e tipos, né? E tá muito em alta, né? Principalmente para a questão saúde mental, né? Muitas empresas aí buscando esse apoio, usando benefício flexível para quem precisa, né? Ajuda de custo, mudar, aumentar o vale. Quem está em casa, às vezes, tem mais despesa em casa com alimentação do que quando fica fora, né? Então, isso tudo são necessidades individuais e que o benefício flexível vai crescer muito, né? A gente até faz a pesquisa, a gente pergunta todos os anos qual que é o percentual de empresas que tem benefício flexível, e o ano passado, de 212, foi 24% de empresas que oferecem. Vamos ver esse ano, né, louca, curiosa, para saber qual foi o percentual de aumento de empresas que adotaram o benefício flexível nesse momento de pandemia, né? E assim como o próprio home office, né, Flávia e Werner, a gente via como um benefício. O home office é um benefício, você trabalha em casa quando você quer, e agora a gente se viu no momento que é obrigatório, todo mundo tem, obrigatório, né, a gente não amar ninguém, mas assim, as empresas estão fechadas e todo mundo trabalhando em casa, né? O quanto isso mudou também, né, essas práticas que eram adotadas antes pela empresa e hoje mudaram, como vocês percebem isso também? Pois é, eu também, Flávia, complementando por segmento. Claro, isso é bem interessante. É importante a gente lembrar, né, que a gente fala de mercado, mas o mercado tem um comportamento, né, em cada uma das suas verticais de negócio, comportamentos bem diferentes, né? Essa pesquisa que o Werner mencionou, da PayScale, eu também tive acesso a ela e achei interessante que, assim, dessas empresas todas pesquisadas, que foram mais de 5.000, 10%, que é pouco, disseram que já estabeleceram uma política de remuneração para o home office ou para o modelo híbrido. Enquanto 90% parecem estar esperando o momento em que todos nós vamos voltar para o escritório ou para a fábrica e estaremos todos lá juntos de novo, né? Como se isso fosse acontecer. Então, a gente precisa quebrar um pouco os nossos modelos antigos, né? E começar a entender que essas mudanças que nós estamos experimentando aí ao longo desse ano, muitas vieram para ficar. E mesmo que a sua empresa decida que não, na minha empresa não vai ter home office, né? Porque tem empresários, executivos e negócios que decidiram, não só por uma questão de gosto, às vezes as pessoas já acham que é gosto, mas não, tem a ver com segurança da informação, ok, é nobre e é respeitável. Mas mesmo as empresas que escolherem por não ter um modelo híbrido ou o home office, o seu colaborador ou o seu potencial colaborador vai estar te comparando com uma que tem. Então, se você não disponibiliza uma possibilidade, né, um pacote aí de valor e de remuneração que contemple o modelo híbrido, você tem que compensar isso de alguma maneira, porque o seu público pode desejar
o seu empregador não quer oferecer, então alguma compensação aí vai ter que ser feita, né? Então, sim, a gente percebe que os comportamentos são muito diferentes, né, Carol? O varejo não tem como, né? Assim, o varejo de rua, de shopping, continua sendo... Teve um altíssimo turnover, né, ao longo da pandemia, as pessoas com uma preocupação enorme de estarem protegidas e tal, então foi uma rotatividade maluca. Fora essa oscilação do próprio negócio, do abre e fecha, né, ao longo da pandemia, mas um comportamento extremamente diferente das empresas de tecnologia, por exemplo, que puderam, com mais facilidade, né, estabelecer os seus colaboradores em casa, né, algumas delas até decidiram que enquanto não houver vacina para todo mundo, a gente não volta, né, e aí com mais facilidade. É claro, as fábricas, né, sofreram e sofrem ainda com isso, é um outro comportamento, né, a fábrica precisa, as pessoas precisam estar ali, né, nos 3 turnos, então aí mudaram-se protocolos, mudaram-se as ofertas no que diz respeito à alimentação. Sim, a gente vê uma movimentação bastante grande na questão da preservação da saúde mental, porque esse é um outro tema, né, para uma outra live inteira sobre isso, porque é uma pandemia velada, né, que está acontecendo aí no paralelo da pandemia da Covid, tem a pandemia dos problemas de saúde mental, né. Então, são comportamentos variados, mas o modelo híbrido, o home office, e as mudanças em remuneração que vem com tudo isso, né, talvez a valorização da remuneração variável e a desvalorização do fixo, né, porque, poxa, se eu não estou com os meus colaboradores ali, debaixo do meu olho, controlando ponto e tudo mais, cara, é mais difícil eu controlar frequência, hora e tudo mais. Eu preciso trabalhar entregáveis, eu preciso trabalhar por entrega, e talvez eu possa remunerar melhor através do meu variável, né? Enfim, acho que é por aí. E aí eu queria trazer até um ponto de discussão que bastante gente me pergunta, né? E vamos pensar nos processos tradicionais de cargos, salários, de atualizações de tabela salarial. A gente sempre fala que a tabela salarial, e cada vez mais, deve ser atualizada pelo mercado, porque o mercado muda, as regras mudam, né? Então, toda essa mudança aí de modelo, de rotatividade, de turnover e de falta de mão de obra, faz com que alguns salários vão elevar, a falta de mão de obra, né, para alguns setores sempre teve, e as pessoas agora estão naquele tirar e aumentar os salários até a gente entender quando isso pode ser que equalize ou não, né? Então, essa é uma dor. Então, a mudança da tabela salarial, todo mundo quer entender o que o mercado está fazendo e o que fazer com a sua tabela salarial. Então, a gente sempre fala, olhar anualmente uma pesquisa salarial para entender o mercado e definir se a minha estrutura salarial está defasada ou não. Diferente de acordo coletivo, né? Nas épocas das vacas gordas, o acordo coletivo era 10% e todo mundo tinha aumento, mas ele é da pessoa, não é o do mercado, porque o mercado não está evoluindo. E aí a gente tem algumas médias aí de estudos que as empresas adotam um percentual de aumento salarial e no máximo 3%, pensando aí no mérito baseado em orçamento. E aí, ok, Carol, o que a gente faz, né? Eu vou olhar, eu tenho funcionários em vários lugares, ou estou agora abrindo essas possibilidades para contratar, que estratégia que eu vou adotar? Local, nacional, né? E aí eu busquei alguns benches, assim, e claro, vou falar de empresas grandes, conhecidas, mas para entender que não tem um certo e errado. O Spotify, com seus 6.500 colaboradores, ele tem como uma política diversidade e acabar com a desigualdade aí social, né? E isso entra a área de remuneração. Então, ele resolveu adotar que a referência salarial vai ser baseada em São Francisco, na estratégia de remuneração de São Francisco, de uma das unidades, que vai ser referência para pagar o salário de todo mundo, tá? Isso é uma estratégia dele. Já Facebook, Twitter e outros adotaram que vão continuar pagando salários locais, de onde a pessoa está, na realidade, né? Certo ou errado, a gente não sabe, mas é importante entender o quanto essa análise desse momento de remuneração é essencial para esse ano, porque a gente tem que entender a movimentação do mercado desse tira, então, pessoas de Florianópolis estão trabalhando, São Paulo, vice-versa, tem gente contratando do Nordeste,
vários lugares, ou próprios Estados Unidos contratando brasileiros pagando em dólar e euro, e muitos colaboradores, isso falando do setor de TI, né? E como que a gente faz esse olhar, né? O que a gente pode até trazer um pouco para a prática e orientar o RH a tentar definir com o CEO, com o presidente, o que é certo, o que é errado, o que a gente faz nesse momento. Como que vocês estão vendo essa percepção? Eu acho que isso vem muito ao encontro do que o Werner colocou, né, Werner, a conjuntura ser levada em consideração, né, e não só a técnica, a metodologia e, enfim, até quando o Werner falou, eu queria ter complementado, e acho que agora é o gancho, a gente está nessa onda da inclusão, da diversidade, da busca pela equidade da remuneração entre homens e mulheres. Então, isso precisa ser debatido antes daquilo ser definido, né, Carol? A gente precisa puxar, justamente como você falou, do nosso grupo executivo, que posicionamento é esse que nós queremos ter? E não só a questão, a gente quer pagar mais ou abaixo do mercado, né? Posicionamento em termos de remuneração e de proposta de valor mudou muito. Não é mais só o quanto acima ou abaixo do mercado você quer pagar no seu admissional, mas isso tudo, né? Acho que o Werner queria também comentar alguma coisa. Não, eu só queria dizer que, em relação à estrutura de tabela salarial, que foi o início da exposição da Carol, né, a gente tem percebido que o interesse geral das empresas que já as têm, porque ainda existe um universo gigante de empresas que não têm estruturas determinadas de tabela salarial, a tendência de quem já as pratica do enxugamento da simplificação das estruturas de tabela salarial, né? Aqueles mais diversos níveis horizontais e verticais para uma determinada classe de funções, isso está há muito tempo em desuso, né? Para atração e, fundamentalmente, para retenção dos profissionais, considerando que os profissionais estão o tempo todo sendo abordados e percebendo o seu entorno, valorizar a remuneração variável. E aí eu quero lembrar que a reforma trabalhista de 2017 abriu uma magnífica oportunidade quando ele permite premiar sem repercussão trabalhista e previdenciária. Então, há um universo de possibilidades aí para a gente construir estruturas de remuneração de salário fixo menos complexas, mais simples, menos engessadas, e políticas de remuneração variável considerando premiação, com possibilidades de efetivo reconhecimento do mérito de uma maneira com um peso estratégico muito maior e com uma ferramenta efetiva de retenção e desenvolvimento de pessoas nas organizações. E aí, atrelado a isso, né, ainda a gente tem a questão da remuneração por projetos, né? Então, também algo que vem se discutindo e vem se trabalhando muito, tabela cada vez mais enxuta, como o Werner falou, uma remuneração variável possível, e por que não remunerar por projetos? Né? Então, as empresas também estão enveredando no sentido de que, assim, uma estrutura matricial, você está liderando aquele projeto naquele momento, e naquele momento você vai ser remunerado por isso, né? Então, seja um vínculo CLT, ou seja uma contratação por entregas e por projetos, né? Porque isso também é algo que já vinha sendo discutido, mas a pandemia veio acelerar cada vez mais, né? As pessoas repensando o seu modelo de vida, o seu modelo de carreira, as empresas buscando diminuir custos, e aí por que não casar uma coisa com a outra, né? Por que não contratar as pessoas por entregas e por projetos, né? E a reforma trabalhista também veio facilitar nesse sentido, né? Então, o que antes era muitas vezes usado como desculpa e como bengala, mas a CLT engessada, não que não seja, ainda né? Mas teve uma flexibilização e, de novo, o RH precisa pensar fora da caixa, né? A gente precisa inovar e pensar em outras possibilidades no sentido de remuneração, de retenção, né? Se a gente continuar com o modelo antigo, a gente não vai ter evolução. E acho que tem que ficar bem claro, né, um mix de remuneração também, né, Paty? No sentido,
Eu posso ter uma estratégia mais agressiva para os meus executivos, para atrair, ter salários, né? Olhar lá para o terceiro quartil, para o maior salário, ou para a minha área fim, que eu não posso perder. A área meio eu quero pagar dentro da média de mercado. A área meio, então, eu vou dar um variável para reter. As outras áreas eu vou fazer outros pacotes, né? Trazendo mais essa remuneração por projetos, por entregas, né, e também a questão do CLT e PJ, né, das formas de contratação como complementares também nesse sentido. Então, é possível ter um mix de remuneração? Eu sempre digo, só não podemos fazer como uma colcha de retalhos. Tem que ter uma estratégia, um direcionamento e um alinhamento, né? Por que eu estou pagando mais, né, lá no terceiro quartil, sendo mais agressivo com meus executivos? Porque são pessoas chaves que eu não posso perder ou que eu não consigo trazer de um mercado concorrente. É uma estratégia, ela tem um motivo, né? Agora, pagar porque a gente quer pagar, né? Não é assim que funciona. E eu percebi também, né? E aí não sei se concordam, que quando as empresas aí nesse último ano, né, congelaram muitos aumentos salariais, não deram aumentos, e a transparência teve que ser cada vez mais importante, né? Ser transparente do congelamento, do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Mas a gente percebe também que não tem mais como todo mundo dar aumento para todo mundo, né, conforme, enfim, uma política que tem, e sim criar estratégias também para remunerar os talentos. Ou seja, como que eu vou mensurar, e foi quando a gente voltou lá no começo falando da tecnologia, o quanto ajudou, ferramentas que eu posso mensurar o desempenho de todo mundo para trazer aí e remunerar esses talentos e não perder. A gente tem que identificar também quem são os nossos destaques, porque vai ficar cada vez mais nítido e onde a gente pode trazer uma remuneração variável diferenciada também, né? Não tem como. Eu sei que a gente quer RH, quer ter a satisfação dos colaboradores, a gente não quer perder ninguém, o recrutamento e seleção sofre porque o cara veio com uma pretensão altíssima lá e ele é o cara que eu estava meses a meses procurando e eu precisava daquela pessoa, e aí a empresa diz que não vai ter como. Mas é aquilo que a gente falou da equidade. Eu vou trazer alguém muito fora, o mercado está pagando 5, o cara está pedindo 7. Será que realmente ele tem experiência que vale um 7, ele é um outro cargo? Ou por que ele está querendo mais? Se eu tenho uma informação de que o mercado está pagando 5, a empresa quer, não está buscando, a empresa vai bancar. Ok, é uma decisão, né? Tem um orçamento para isso, mas o quanto isso desequilibra também, né, a estrutura toda, e faz com que a gente trabalhe muito mais com exceção, né? A exceção sempre tem, gente, não é nada engessado, mas o quanto eu trabalho mais ou menos com exceções, né? A gente que desenha, né, projetos de cargos, remuneração, eu acho que esse é o drama que a gente enfrenta em todas as empresas, né? Porque a gente desenha alguns parâmetros, algumas diretrizes, né? E sempre tem o executivo, tá, mas e se eu quiser contratar fora da tabela aquele talento, né? E como isso acontece, né? Acontece demais. E o importante é que as pessoas saibam que existem artifícios, né? Existem possibilidades. É importante que elas saibam que é muito arriscado fazer um copiar-colar da empresa vizinha. Uhum. Então, cada empresa tem o seu DNA, cada empresa é única e tem que levar em consideração o seu público, o que é valor para o seu público, o seu negócio, os seus cargos-chave, né? Enfim, e a sua estratégia, o seu posicionamento. Então, é muito arriscado fazer um copiar-colar. É preciso se aprofundar realmente nesse debate, definir que posicionamento é esse, que cargos são esses, e sim, é possível ter um tratamento diferenciado, né? A gente existe para isso, né? VELI, Enlist, a gente existe para criar esses mecanismos, né? E aí eu só queria tocar num ponto um pouco diferente aqui, mas puxar um pouco a sardinha para o meu lado, já que a minha formação é em comunicação, né? Eu queria dizer e alertar, né, quem está aí com a gente, que assim, não adianta a gente ter um plano super bacana e um artifício super, e mecanismos, né, de remunerar mérito e de ter um pacote de benefícios bacana, uma proposta de valor bacana, se a gente não comunica direito. E eu só queria chamar atenção para um ponto, que é o seguinte: pouquíssimas empresas se preocupam em treinar os seus líderes para falar sobre o seu pacote de remuneração.
E aí eu só queria chamar atenção para isso, né? Que a gente precisa ter o envolvimento, o desenho dessas estratégias e dessa política e das nossas tabelas precisam envolver essas pessoas, né? E às vezes a gente enxerga empresários e grupos executivos com todo o receio do mundo de envolver as lideranças, mas eles precisam saber vender. Parte da retenção, né? Indo agora para a questão da retenção também, parte da retenção está no discurso dessas pessoas. Então, a gente treina o líder para ele saber fazer uma entrevista por competência. A gente treina ele a fazer avaliação de desempenho e dar feedback. Mas a gente não treina ele para explicar o plano de remuneração e o porquê que aquela pessoa está enquadrada, né, na faixa XYZ e a outra não, né? Então, eu queria só falar de um case bem rapidamente, né, que foi entregue a uma empresa em São Paulo pela Vila dos Games, que é nosso parceiro também na parte de gamificação. O nome da empresa é Iterative, é uma empresa de tecnologia super pequena, uma startup, mas eles criaram um pacote, eles não tinham fôlego, né, no começo da sua história para ter salários que competissem com os salários de TI num mercado como São Paulo. E aí eles criaram um pacote de benefícios super bacana que eles chamaram de O Modelo. Se vocês entrarem ali no site da Iterative, tem lá o Modelo, que é o modelo de remuneração deles. E para garantir que a comunicação do modelo fosse clara, eles criaram um game. Então, de novo, olha só, a gente usa gamificação para todos os outros subsistemas de RH, para treinar, para selecionar, né? Para capacitar, até para desempenho. E a gente não pensa que gamificação também pode ser algo que apoie, que ajude a compreensão de um modelo de remuneração. Isso faz parte do sucesso do plano, né? Assim, eu sei que eu estou puxando a sardinha, mas a gente, quando faz alguns diagnósticos aí nas empresas que são nossas clientes, comunicação é sempre um ponto-chave, né? E aqui, o nosso tema de hoje, que é remuneração, também não escapa dessa armadilha de não comunicar direito. Às vezes o plano é legal e as pessoas não sabem. Às vezes tem benefícios que as pessoas não conhecem. A empresa às vezes tem convênios que os colaboradores não percebem. Olha só, mais um exemplo, depois eu fico quieta. Nós temos aqui as associações empresariais, né? E muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo, das nossas empresas clientes, são associados às associações empresariais, às ACIs, né? As ACIs têm uma série de convênios que se estendem aos colaboradores das empresas associadas. E as pessoas não sabem. Isso faz parte de um pacote, né? Então, não esqueçam da comunicação. A gente também precisa ser criativo em como transmitir, né, essa proposta de valor desde o começo da jornada e também ao longo dela para a retenção, né? Comunicar muito bem os nossos colaboradores, né? Perfeito, Flávia. Perfeito. Carol, eu queria só complementar 30 segundinhos, pode ser? Sim, claro, gente. Tem mais uma pergunta também da Ana Clara, Werner, se já quiser já responder, já pode responder também. O do imediatismo? Sim, podemos, posso sim dar a minha visão em relação à pergunta, sim. Mas, primeiro, eu queria, até em complemento ao que a Flávia expôs, eu queria dizer que esse processo, a necessidade de um processo fluido de comunicação, obviamente, é essencial, e isso passa por aquele sentido de menos é mais, né? Hoje, com o nosso distanciamento social, com muitas empresas e organizações e pessoas em home office, né? A gente percebe, muitas vezes, quão complexas são as nossas estruturas de remuneração, né? Passou a ficar muito mais claro quão complexas são as nossas estruturas de remuneração, né? A gente percebe que essa sensação de justiça que a gente está falando tanto, passa muitas vezes não porque o sistema parece injusto, não, mas é porque ele parece muito complexo. Os líderes, eles não é porque não querem explicar o sistema de remuneração e de carreira, não. É porque eles não conseguem. Isso está lá só com o RH. E que muitas vezes também uma pessoa ou duas, no máximo, do RH que conseguem. Não são todas. Então, a gente tem que considerar como princípio fundamental que
menos é mais, também nos sistemas de remuneração. Aquelas políticas de 8, 10, 12 páginas, com as mais diversas variáveis, esqueça isso, reveja isso, reinvente-se. Isto não vai te sustentar no mercado. Você vai gerar uma sensação de injustiça no seu corpo funcional, porque você simplesmente não vai conseguir bem comunicar o teu sistema de remuneração. Simplesmente por isto. E aí, veja, daí agora pensando na pergunta da Ana Clara, que ela faz a pergunta como lidar com o imediatismo da geração Z por crescimento de cargo e salário. Bom, eu volto à minha resposta anterior. Ana Clara, eu penso que fundamentalmente é não esquecendo disso, é observando essa característica. Eles são, o mercado, porque a geração Z está cada vez mais presente no mercado de trabalho, né? Eles já não são mais aquele grupinho pequeno lá, eles têm uma importância muito, eles têm um peso já muito grande no mercado de trabalho. E eu vejo que isso nos desafia mais do que nunca a pensar mais uma vez que estruturas e tabela salarial complexas com os mais diversos níveis de salário ao longo do tempo, isso não atrai. Isso não retém, isso não vai fazer com que eles fiquem. Agora, um sistema de remuneração variável, eu insisto, pensando em premiação, que considere variáveis relacionadas à produtividade, sim, mas não só a produtividade, mas com base em desenvolvimento técnico recorrente, mês a mês, e entrega comportamental, considerando esses 3 aspectos, e reconhecendo, monitorando e reconhecendo mensalmente, você vai sim chegar ao encontro da expectativa desta geração. E pode parecer complexo montar uma estratégia dessa, mas eu te asseguro que não é. É isso aí, concordo 100%. Acho que são muitos desafios, né, gente? Pensar, e de novo ressalto, esse é o ano da área de remuneração. É o ano que, se você não tem uma estrutura organizacional, se você não sabe qual que é o seu momento, como a Flávia falou, eu estou no momento de maturidade, ou desenvolvendo, ou começando a pensar, analisando, estruturando, aproveitem que esse é o ano, com a mudança de todos os formatos de trabalho, de todo esse movimento do mercado que a gente está falando, é hora de parar, repensar, e entendo que a área de remuneração, ela é viva, né? Não funciona mais, a gente escuta, eu já tenho um plano de cargos e salários lá de 2015, opa, não funciona, é vivo, a gente tem que atualizar sempre, tem que parar de tanto em tanto tempo e olhar mercado, né? Uma hora, olhe em externo, mercado, olhei, agora eu vou olhar interno, vou fazer uma avaliação de desempenho, de métricas, variáveis, enfim, vou olhar para todo mundo, né? Vou enquadrar, vou entender. Então, tenho isso como uma prática, né? Uma prática do dia a dia. RH, se vocês gostam, que bom. Se não, se desenvolvam para análise de dados, né? Que é muito legal essa questão de dados estratégicos e cada vez mais vai crescer. E não esqueçam de se basear em dados confiáveis, e não no amigo, na fulana, na ciclana, no grupo, né? E no candidato que veio. Estratégia de remuneração, ela tem que ser confiável, não é um achismo, né? Tem que ser pensada e alinhada com a empresa. Eu queria complementar, fazendo uma provocação, né, para os RHs que estão assistindo a gente, porque a gente fica super bravo nessas situações, quando a gente tem um colaborador que pegou o ônibus ali para vir trabalhar e escutou do colega do lado do ônibus que a empresa vizinha está pagando tanto, e vem para você e fala assim, o mercado está pagando, né? E a gente, que é RH, vai lá num portal que recebe inputs de pessoas físicas e puxa aquilo ali como dado de mercado. Então, assim, para a gente, é o ano da remuneração e é o ano da profissionalização das nossas políticas de gestão de RH e da nossa metodologia para administrar o nosso RH, sabe, gente? Então, assim, para que a gente consiga profissionalizar, aí a gente volta lá no ponto do Werner, que é o da parceria. Participem de pesquisa salarial, participem.
né? Porque a gente às vezes fica, meu Deus, mas né, o meu CEO não deixou eu participar, porque a gente vai abrir dados. Isso já passou, as empresas são profissionais, olha aí a Enlist, são extremamente profissionais, os dados são tratados com sigilo, e a gente precisa ter participantes para a gente poder prover dados confiáveis de mercado. Uhum. Então, assim, vamos romper esses paradigmas bobos de concorrência, que a gente está na era da parceria, eu não tenho dúvida disso, e estamos aqui nós para provar, né, Carol? Estamos nós para provar, nós fazemos, né, os mesmos serviços, mas, assim, ambos, né, as duas empresas apaixonadas pela área, apaixonados por pessoas, né, e com muito gás e muita vontade, entendemos que caminhando juntos nós vamos chegar mais longe, né, se complementando. Então é isso, eu acho que, como a Flávia complementou, né, a questão das informações, gente, e entendam, não é o momento agora, eu não sei, mas daqui a 3, 4 meses vocês vão precisar. Pensem a longo prazo, pensem que, ok, a pesquisa está ali, vou participar, mesmo que eu olhe a remuneração no final do ano, porque quando vocês olharem não vai ter, não tem como voltar atrás, e aí ano que vem. Então, entendam como uma prática anual, gente, assim como vocês fazem a pesquisa de clima anual, assim como vocês participam de curso congresso anual, coloquem como uma atividade, vai fazer parte, né, do dia a dia de vocês, todas essas informações, porque elas vão embasar aí um diagnóstico, um posicionamento de vocês em relação ao mercado, né? A gente chegou em 1 hora aí na nossa live, que foi super legal. Paty, Werner, enfim, querem complementar mais alguma coisa antes da gente agradecer a presença de todo mundo? Não, gente, eu só agradeço a oportunidade aí de, mais uma vez, estar com vocês, de poder interagir com quem participou, e fico à disposição, né? Não só de você, Carol, mas também de todos os que acompanharam a nossa conversa aqui. Obrigado. Legal. Eu queria colocar ainda da gente realmente fazer trocas constantes, né? Porque é um momento de aprendizado, de reinvenção para todos, né? Então, a gente trouxe algumas coisas que a gente está enxergando nas pesquisas, que a gente está enxergando nos clientes, mas é um tema, né? Gestão de pessoas como um todo, assim como as outras áreas também, mas sofreu muitos impactos e muitas mudanças, né? Então, a gente precisa se fortalecer e parcerizar assim, trocando, desenvolvendo e construindo juntos, né? Então, estamos aí, contem comigo também. Flávia? Carol, só agradecer. A gente adora, né? Se a gente pudesse te pedir uma pizza e ficava 3 horas aqui conversando. Só agradecer pelo convite, né? Sugerir às pessoas que sigam a gente, a Veli de Santa Catarina, a Enlist nas redes sociais, porque a gente está sempre ali também compartilhando conteúdo, abrindo enquetes, batendo papo, e estamos aí à disposição, tá? Obrigada, Carol e Enlist pelo convite. Foi um prazer. Imagina, gente, eu que agradeço, Werner, Patrícia, Flávia, né? A admiração é enorme por vocês, né? A parceria é de muito tempo e com certeza será de muitos anos, né? Temos muitas coisas para falar junto, então agradeço. Pessoal, agradeço a participação de todos novamente. Muito obrigada aí por essa 1 horinha aí de bate-papo, perguntas. Como a Flávia falou, sigam o Enlist, sigam a Veli, entrem no site do Enlist que tem todas as pesquisas salariais. A Veli também, a gente está fazendo a pesquisa aí de cooperativa, como eu comentei. Façam inscrição, gente, nos procurem. Tanto eles quanto a gente temos aí muito para contribuir com vocês, tá? Muito obrigada mesmo e até o próximo, né? Vão vir muitos aí, lá vem o RH para a gente trocar muita ideia. Legal, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.